Foi um susto para nós, né? Foi uma coisa horrível, porque a coisa estava feia, gente. Estava feia, já veio matando, doença ali, intubação. Gente vendo morte, 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 todo dia falando. E graças a Deus nós estamos aqui levando, né? Mas só sei dizer que ainda continua. Nós esperamos que acaba essa loucura dessa doença aí, que não sei de onde veio. E vamos levando. Então é um sofrimento muito grande para todo mundo. Essa questão também de como vai ser, né, pós-pandemia, é um sofrimento que as pessoas ficam na dúvida sobre isso. Esse sofrimento mesmo psíquico, de não poder abraçar, de estar perto, como eu já falei, isso é nosso, muito dos brasileiros. Esse ano foi meio difícil, né, por conta dessa pandemia. A gente foi afastado, como muitas pessoas foram afastadas também, muitos perderam o emprego. Eu tive a graça de Deus por ter sido afastado. Fiquei em casa, a cabeça da gente virou um turbilhão, a gente não sabia o que pensar. Eu, sinceramente, eu pensava que era só uma coisa assim passageira, eu pensava que ia ser uma coisa que às vezes nem aqui iria chegar. Toda a diversidade, ela causa um certo medo, uma certa angústia e muita ansiedade. E viver nesse período em que era tudo desconhecido foi como entrar num túnel e não ter perspectiva de luz, né? Como se você estivesse caminhando durante muito tempo por um caminho escuro, sem possibilidade de saída. Então, ter que conviver com essa adversidade, com essa ruptura, principalmente de relações sociais, foi bastante assustador. Quando eu soube que o hospital, onde a minha irmã trabalha, em São Paulo, estava morrendo muita gente, e a minha irmã ela trabalha 24 horas, praticamente, né? Principalmente agora que os profissionais estão cansados, hospitais lotados. Então, assim, ela tem 67 anos, e eu pensei bastante, eu fiquei realmente bastante pensativa na questão de algo pudesse acontecer com ela, porque eu vi pessoas, colegas de trabalho dela, antigos, falecendo, e ela me mandando às vezes ali a reportagem, mandando fotos, né? Realmente eu fiquei assim bem apreensiva. Mas assim, nunca falei para ela parar. Eu sempre achei assim, o melhor dar conselho para ela, seja forte. Seja corajosa, porque é o momento que os doentes, os pacientes precisam de você. Você precisa estar na posição onde você está. Nossa, eu pensava que a gente ia continuar direto preso dentro de casa. Porque fechou o mundo, né? Não podia sair para lugar nenhum, só por causa de ocupação mesmo, se a gente pudesse sair. E como é que ia ser? Então, eu fiquei assustada, fiquei apavorada, fiquei com começo de depressão. Só sei dizer que a coisa ficou feia. Como pessoa, né, eu falo que principalmente nós, né, os brasileiros, somos pessoas afetivas, né, que gostamos de abraço, de beijo. E eu vejo muito aqui no consultório essa questão de não poder abraçar, não poder beijar. Os pacientes falam muito de não poder visitar, né, os pais, os avós, os netos. Mas acabou chegando e pegou todo mundo assim, e graças a Deus agora assim a gente está tentando ver se consegue normalizar as coisas, mas foi muito difícil. As coisas em casa começaram a faltar e foi complicado. Cancelou o serviço, ninguém achava emprego,
todo mundo com aquela situação difícil, sem grana para comprar, fazer uma compra. Meu Deus do céu, aí eu fiquei boba dentro de casa, fiquei bastante tempo dentro de casa. E a respeito das crianças também, que as crianças não estão sabendo lidar, né? Os pais explicam, né? Explicam que não pode ver o coleguinha da escola, as professoras estão com saudade, né? De ver os colegas, as professoras, e brincar no parquinho, né? Não podem, tem que ficar em casa, sem visitar os avós, sem visitar os tios. Então, para as mães também está sendo bem complicado essa questão de poder orientar as crianças sobre isso. Pelo amor de Deus, desesperador. Desesperador mesmo. Nunca vi uma coisa dessa. Nunca vi. Foi uma coisa feia, muito feia mesmo. E uma coisa louca, né? Desesperar mesmo. Eu não tinha sono. Preocupação da vida. Meu Deus, cadê? O que eu vou fazer? Não tem serviço. As coisas tudo acabando. Nossa, é coisa desesperadora mesmo. Foi uma confusão imensa. Tanto de ter que reestruturar a vida e também em função das informações que a gente recebia, porque a gente sabia que todos estavam batendo cabeça, já que era totalmente desconhecido tudo que estava vindo. E o que para mim foi mais assustador e talvez em alguns momentos até paralisante é o medo de me contaminar e de que alguém próximo de mim fosse contaminado e perdesse a vida, né? Então, o medo de que alguém próximo de mim pudesse sofrer em função do vírus foi com que eu me isolasse cada vez mais naquele núcleo familiar mesmo, né? Então, por exemplo, uma pessoa tossindo já era motivo de muita apreensão, uma pessoa espirrando era motivo de muita apreensão, porque você sempre remete à questão do sofrimento. E isso é triste, você viver todos os dias em função dessa preocupação constante faz com que você perca um pouco da perspectiva de que algo positivo possa acontecer. Ainda bem que isso foi no princípio, porque depois ficou algo mais fácil de assimilar, não com menos medo, mas com um pouco mais de segurança e com essa possibilidade de que o futuro existe, que a gente tem que ter perspectiva de que a luz está lá no fim do túnel. Tem a questão financeira também, né, que pesa muito para todos nós, né? Muita gente perdeu o emprego, muitas pessoas trabalhando em home office, que de começo, pelo menos aqui no consultório, os pacientes gostaram no primeiro mês. Só que depois é uma carga muito alta de trabalho. Por exemplo, pessoas do banco, quem trabalhava 6 horas por dia, estão trabalhando 10. Fora a família, os filhos, né? Todo mundo na casa. As mulheres, né? Tendo que lidar com essa questão do home office, mais as crianças, sem creche. Tendo que fazer todo o trabalho doméstico, cuidar dos filhos e trabalhar. Os que perderam o emprego também sem saber como vão fazer, porque o mercado de trabalho está bem escasso ultimamente, não está tendo, né, pouquíssimas vagas de emprego. E os que estão trabalhando também nessa incerteza de como vai ser, né, igual essa segunda onda, nem sei se é a segunda onda, porque nem a primeira passou. É uma coisa que a gente pensa, será que isso vai pegar nós? Será que vai matar nós também? O que vai ser da nossa vida? Então tive que me readaptar e aquilo que frequentemente era um convívio social muito intenso teve que ser ressignificado. Então, buscar aproximar das pessoas através da tecnologia e ter que entender que o processo demandava um certo distanciamento, mas que era por um motivo necessário. Então, apesar de assustador, foi uma série de descobertas que eu fiz, principalmente
em relação a mim mesmo, né? Ter que viver um processo mais interno, porque no primeiro momento eu pensei que eu fosse ficar muito ansioso, e na realidade eu descobri outras perspectivas que de repente eu comecei a conviver bem comigo mesmo, e algo que eu pensei que ia ser um pouco mais complicado, principalmente por causa dessa necessidade muitas vezes que a gente tem de estar sempre com o outro, sem possibilidade de ter um tempo para a gente mesmo. Então eu comecei a conviver comigo e de forma muito tranquila e de muitas descobertas positivas. Bom, agora é a questão desse final de ano, né? Muitas pessoas estão preocupadas como vai ser, como eu já disse, a gente não sabe o que nos espera. Então todo mundo mesmo fica à flor da pele, muito nervosos. Uma situação que poderia ser resolvida em uma conversa, já é um gatilho para uma discussão. Tem muitos casais também em crise, por estarem, né, convivendo. Quem convivia aí, vamos dizer, 5, 6 horas por dia, estão convivendo o dia todo, né? Tem essa questão financeira, a questão da insegurança, da angústia, e isso faz com que os casais entrem assim em parafuso. Não só os casais, todo mundo, né? Todas as pessoas, dizendo em questão de relacionamento em geral, né? Relacionamento com o pai, com o marido, com os filhos. Tá todo mundo apreensivo de como vai ser. Realmente, a parte mais difícil foi me afastar dos meus amigos. Porque para mim, os meus amigos, eles são minha vida, são tudo para mim. E desde criança, eu sempre tive uma quantidade limitada de amigos, mas são especiais. São pessoas assim que realmente eu confio, são pessoas que na caminhada da vida, às vezes num momento difícil, como a gente está vivendo, né? São pessoas que às vezes eu mando uma mensagem, às vezes no WhatsApp, e conversa comigo por 1 minuto, me lembro de momentos bons que a gente passou, e isso me dá uma força assim enorme. Eu peço a Deus que ninguém dos meus amigos passe por isso. Não passa por isso de jeito nenhum, que essa doença não chega até eles. Que vai embora, deixa o caminho livre para quem quer viver. Eu queria falar também para todo mundo ter a consciência, a conscientização de tudo que está acontecendo, principalmente com as pessoas que estão internadas. Porque a maioria dessas pessoas, pelo menos de começo, foram contaminadas por filhos, por netos. Eu acho que isso ainda continua sendo. A gente tem um exemplo agora da Anissete Bruno. Ela estava em casa, de quarentena, e recebeu uma visita. Então é muito triste. Antes da intubação, igual no hospital, né? Antes da intubação, as enfermeiras fazem a chamada de vídeo e esse paciente se despedir da família porque ele não sabe, imagina a angústia que é para esse paciente. Ele se despedir sem saber se ele vai poder rever a família dele ou não. Então acho que a gente tem que pensar assim, se fosse a gente. Então antes que isso aconteça, vamos nos conscientizar e tentar, se possível, né? É uma hipocrisia também falar para quem precisa trabalhar, ficar em casa, né? Mas tentar, no máximo, usar máscara, usar o álcool em gel e não ficar saindo sem precisão. Sim, de fato que continua, né? Continua cada vez pior e o serviço melhorou um pouquinho. Mas não é fácil não. Bom, sinceramente, para mim a dificuldade maior foi quando eu era menor, quando eu era pequeno, que qualquer coisa me abalava, qualquer coisa me deixava para baixo, eu não tinha coragem de ir para a escola. Mas foi nos 12 anos, quando eu cheguei meus 12 anos, eu já comecei a me importar menos com o pensamento das pessoas. Comecei a pensar mais em mim,
do que nas pessoas, porque eu pensava nas pessoas e isso me fazia muito mal. E foi aí que desde pequeno também eu já tive uma maturidade maior. Então, comecei a não me importar para o que os outros falavam, comecei a pensar em mim, a pensar na minha mãe, a pensar nas minhas obrigações, e isso me ajudou bastante a ser o que eu sou hoje. A gente não é só feita de sofrimento, de tristeza, de discriminação. Tem muita pessoa hoje em dia que tem muita pessoa que trata a gente com muito respeito, com carinho, porque é aquilo, se a gente dá o respeito, você recebe o respeito de volta. Então eu levo isso para minha vida também, dar o respeito para ser respeitado. Sem esperança não, até porque nos momentos que faltou um pouco de esperança, talvez em dias melhores, eu procurei focar no presente. Então, para mim, ainda tem sido muito assim, viver cada dia de forma intensa e com todos os cuidados necessários. Porque o futuro, ele ainda é sombrio. A gente não sabe por quanto tempo isso vai durar, a gente não sabe quais os riscos a gente ainda está submetido. Então, para mim, a minha esperança passou a ser diária. Então, em vez de eu colocar a minha esperança num futuro muito distante, ela passou a ser dentro de cada dia. Viver o presente de forma muito intensa. Foi exatamente nesse mesmo período, ano passado, né? Quando a minha irmã se encontrava com câncer. E, na verdade, para mim, eu adoeci junto com ela. E, para mim, eu tinha esperanças que ela ficasse com a gente. Mas Deus fez diferente. Os planos dele não eram igual aos nossos. E após ela ter falecido, que foi no próximo, vai ser, né, aniversário de morte dela, dia 2 de janeiro próximo. No dia que ela faleceu, para mim eu tinha morrido também. Mas eu comecei a pensar que ela venceu tudo que tinha que vencer aqui. Ela sempre me deu conselhos para eu lutar pelos meus sonhos, e foi nisso que eu me firmei. Eu lutei pelos meus sonhos de realizar meu curso de enfermagem e comecei a pensar na força que ela tinha para correr atrás dos sonhos dela e vida, né? Eu olho muito, o meu objetivo muito é vida, os meus amigos, a esperança de que ela se foi, mas que tem muita vida aqui para eu viver. Na época era a AIDS, né? A AIDS matou muita gente. Ainda existe ainda, não teve cura completa. Então, mas essa doença é pior. Meu Deus, que tristeza. Como vamos fazer? Porque eu pensei nas pessoas que não tinham teto. Os moradores de rua, como que eles iam fazer? Como eles iam se limpar? Um trabalhador que tem um monte de filhos, sem renda, como que ele ia fazer? Mesmo agora, como que eles vão fazer? A cesta básica, o absurdo que está. Um pai de família que tem 3, 4 filhos, que ganha um salário mínimo, como que vai viver? Então eu penso assim, é o momento da gente ser empático com os outros, à nossa volta, e tentar ajudar o máximo que a gente puder. Quem puder ajudar, ajudar. O pouquinho que a gente faz para alguém já é muito para quem está recebendo. É o que eu acho. A gente está passando pelos dias maus e eles viriam mesmo. A gente sabia através da Bíblia que eles viriam mesmo. Mas assim, Deus fala que ainda não é o fim. Simplesmente a gente vai passar e a gente ainda tem muito o que viver. A gente ainda vai sair dessa com muito mais força e valores. A gente vai ter muito mais valor nas amizades, na nossa família. Isso vai passar. Bom, eu acho que temos que tentar ressignificar tudo que estamos vivendo, né? Como? Procurando formas, vamos dizer, quem se possível, né? Fazer uma terapia, fazer coisas que goste, renovar no seu trabalho. Tanta gente aí que trabalhava em algum setor mudou completamente a sua forma de viver.
né? Trabalhando em casa. Tem gente que sabe fazer bolos super gostosos, estão começando a revender esses bolos. A internet está aí, que é uma ferramenta maravilhosa para isso. Temos que ter confiança e fé que tudo vai melhorar. Eu digo aqui no consultório que somos uma antena, captamos tudo. Então, se a gente está numa vibração baixa, pensando negativo, o que a gente vai atrair? Coisas negativas. Se a gente pensa que o ano vai ser um ano bom, de prosperidade, de saúde, a gente vai atrair tudo isso para a gente. Vamos atrair pessoas boas, competentes do nosso lado. Vamos atrair a prosperidade. Temos que pensar positivo. E quem puder, por exemplo, fazer uma listinha de coisas que gostaria de fazer, objetivos para 2021, escreva. É muito bom a gente poder escrever. Porque quando a gente está escrevendo também, a gente está elevando o nosso pensamento a isso. Então escrevam coisas positivas, coisas que vocês querem para 2021. Tenho certeza que todo mundo com fé em Deus e sendo empáticos um com o outro, a gente vai vencer. Bom, o que me dá esperança é eu trabalhar para eu ter minhas coisas, como eu sempre tive, sem depender de ninguém. O que me dá esperança é a minha mãe, que me dá esperança para eu sempre estar prosseguindo, sempre ir adiante. A minha mãe é a minha esperança de tudo. Nós esperamos que a vacina vem, né? Faz sucesso em muita gente, que não pega essa doença, que nós esperamos viver mais um pouco, né? Não ter essa crise, essa coisa horrível. Então, é esperar em Deus. Para mim, importante é que a religiosidade que todos temos, ela sirva para ser fortalecida nos momentos de bonança e para ser utilizado nos momentos de dificuldade. A fé, ela serve como uma força que faz com que a gente supere as adversidades que a gente passa na nossa vida, né? E se você tiver fé, tiver força, acreditar na sua capacidade, na sua condição de pessoa que pode fazer a diferença, você pode perseguir a esperança como se fosse um belo horizonte, aquilo que você vê e que você quer ir atrás porque você sabe que aquilo te causa bem-estar. Então, é como se você estivesse caminhando por um caminho de sombra e tentando perseguir a luz, sabendo que a luz para você é algo significativo, aquilo que vai iluminar a tua vida e aquilo que vai fazer com que você seja uma pessoa melhor. A fé, ela nada mais é do que o fundamento das coisas que a gente acredita e que a gente ainda não viu. E eu sempre tive muita fé e assim, porque nos momentos mais difíceis eu sempre dobrei meus joelhos e sempre falei com Deus a respeito daquilo que eu estava vivendo e que não tinha nada, nem um homem, nem o maior valor em dinheiro no mundo podia fazer nada pela gente, né? No meio da doença. Então, assim, eu sempre tive muita fé, porque a fé me trouxe muita esperança, sempre me trouxe. Eu sempre obtive respostas assim maravilhosas da parte de Deus. Senhor meu Deus, eu sei que o Senhor é tão bom, o Senhor é grato por tudo. Cura todas as pessoas que têm esperança. Faz desaparecer essa doença que está assustando muito brasileiro. Oh, meu Deus, abençoe cada um que está nesse leito de dor. Abençoe, Senhor. Levanta cada um que vai para as suas casas em paz.
E eu lhe agradeço, Senhor. Lhe agradeço porque o Senhor existe. O Senhor é bom demais. Obrigado por tudo, Senhor. Esperamos em Ti, porque o Senhor é bom demais. Amém. Ter esperança, acreditar no melhor, que a gente vai sair dessa e vamos comemorar, como eu falei ainda há pouco, 3 vezes, 4 vezes mais, pensar nas festas, nos preparativos, sempre positivamente. Família é um alicerce importantíssimo nesse momento também, né? Para as antigas gerações, darmos o carinho e o cuidado, para as gerações que estão começando também, ensinar valores que acho que estão se perdendo também entre a família. Então, acho que é de extrema importância a gente poder acolher os nossos familiares nesse momento. E também se tem um parente, um pai, uma irmã que está triste com a situação, o que a gente pode fazer? Isso que eu falei sobre antena. Vamos ser antena também para essas pessoas. Vamos ajudar, falar palavras de incentivo, que tudo vai dar certo. A gente vai ter muita batalha pela vida, então a gente tem que sempre levantar o nosso queixo e sempre enfrentar de cabeça erguida. Nunca ter vergonha de você, seja sempre você. Acho que o primeiro passo é você viver intensamente cada dia, porque quando você vive cada dia, cada presente de forma muito verdadeira e muito intenso, você vai vivendo um processo de conquista. E existe um lindo horizonte para que todos possam usufruir. Então, para você conseguir, o primeiro passo é aquilo que significa uma grande caminhada. Então, temos que confiar cada vez mais em nós, sabendo que pertencemos a um todo e que juntos a gente pode muito mais. E se você acreditar nisso, você não tem que temer o futuro, porque para quem faz o bem, o futuro é promissor. É como se você estivesse passando por uma turbulência. É como se alguém estivesse balançando a árvore e você não se preocupar com o balanço da macieira, mas pensar na colheita da maçã. Eu penso que vai nessa linha, a gente mais pensar na colheita do que no processo turbulento, talvez, da produção. Eu creio que vai ter muita mudança. Muita mudança. Vai ter muita alegria, porque essa doença vai diminuir, ela vai embora. Muita coisa boa vai acontecer. Eu espero assim comigo. E eu creio e eu acho que vai ser bom mesmo. Tenho certeza.